Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Dia 8 de setembro, episódio 14 do Destino Saudade, com o grande Rui Miguel Tovares. Hoje vamos até a França. É um jogo muito especial dentro do contexto francês, Saint-Étienne-Bordeaux, que este ano, pela primeira vez, Rui, vai ser jogado na segunda divisão. Sim, é verdade, Pedro. E mais uma vez um prazer. Obrigado, Rui. E agora estou a pensar, para ser 14 isto devia ser dedicado ao Cruyff, mas olha, não. Optámos por ser Saint-Étienne-Bordeaux, porque é um jogo que suscita imensa curiosidade para mim, porque eu cresci com a imagem, portanto, eu nasci em 77, a fase dourada do Saint-Étienne estava a acabar, mas quando cresci a ler revistas francesas, italianas e espanholas, havia muito glamour com o Saint-Étienne, né? Tinha Monsieur Michel Platini. Sim, 10 títulos de campeão, que só foi igualado recentemente pelo Lyon, que curiosamente é o arquirrival do Saint-Étienne, geográfico e agora histórico, do ponto de vista futebolístico, mas que era uma equipa irrepetível, não é? E o Bordeaux já é mais do meu tempo. Lembro-me do grande Pauleta jogar lá, Bruno Bastos também, Fernando Chalana. É verdade, Chalana, é verdade, sim, é verdade, Chalana, que também era uma equipa que chegou a ameaçar grandes feitos europeus, mas tal como o Saint-Étienne não chegou lá. E aqui a curiosidade prende-se com, são duas equipas que estão na segunda divisão, históricas, campeãs de França, e que chegaram a finais europeias e perderam ambos com o Bayern. O Bayern, de facto, é um desmancha-prazeres. É inclemente. E há um personagem, porque a distância de uma final para a outra, e estamos a falar do Saint-Étienne Bayern, é nos anos 70, e o Bordeaux Bayern é nos anos 90, são 20 anos de diferença. Recordo-me já dessa Taça das Taças? UEFA. Duas Taça mãos. UEFA. Sim. Aliás, há um elemento que é o Franz Beckenbauer, que é o jogador na primeira, não é? E capitão, e na outra é treinador do Bayern, porque o Beckenbauer houve um momento dessa época, 95, 96, em que desce do seu pedestal de presidente para treinar a equipa e ganha a Taça UEFA, que era o troféu europeu que faltava ao Bayern. Mas primeiro vamos por ordem cronológica. Saint-Étienne chega à final de 76 com o Bayern e perde 1-0. 1-0, um golo na segunda parte do Ross, que não era um Gerd Müller, não era um Honas, mas é um jogador que marcava em finais, tinha essa tendência. E aí resolveu a final 1-0, aos 57 minutos. O Saint-Étienne estava com uma equipa francamente boa. O guarda-redes era jugoslavo, o Zivkovic. Tinha um defesa argentino muito, muito conhecido. E, aliás, foi ele o autor da falta sobre o Gerd Müller que proporcionou o livro do gol, o Piazza, Osvaldo Piazza. É um homem nascido em Lanús e que tinha fama na Argentina, e que depois, quando foi para a França, numa altura em que não havia assim tantos argentinos a jogar, havia o Yazal no Sporting, mas eram exceções. E esse Piazza era um elemento muito preponderante, porque estamos a falar de um defesa. Geralmente, o avançado, o goleador. Não, isto era defesa e fazia a diferença como defesa. E aí fez a diferença, mas para o lado, diria mau, mas cometer uma falta é normal um defesa. Mas era um jogador muito bom. Estamos a falar de uma equipa que, nos anos 70, 3 dobradinhas. Em 70, 74 e 75. Portanto, e até 2 dobradinhas seguidas, em 74 e 75. Dominava o futebol francês? Dominava claramente o futebol francês. O último título é 81, se não me engano, 80. Portanto, é no início dos anos 80. E a partir daí nunca mais voltou a ser campeão francês? Da primeira divisão, não. Da segunda, foi 2 vezes. Da segunda, 2 vezes. E perdeu essa final com o Bayern. Portanto, ficou ali demonstrado o poderio do Bayern. 20 anos depois, já com Beckenbauer no banco de suplentes. A final é o insuspeito Bayern-Bordeaux. O Bordeaux vinha da Taça Intertoto. Foi a única equipa, sempre, a chegar a uma final da Taça UEFA via Intertoto. E o Bayern, que já tinha conquistado Taça dos Campeões, Taça das Taças, faltava aí a Taça UEFA. E essa é a sua coroa de glória.
ainda hoje é a única Liga Europa do Bayern. 96 é um ano especialmente amargo para mim, que eu era e sou, mas na altura era mais milanista do Milan, e o Milan nos quartos de final ganha 2-0 ao Bordeaux, se não me engano, gols de Eranio e Roberto Baggio. Stefano Eranio e Roberto Baggio. Roberto e eu penso, 2-0, em Bordeaux, é tranquilo, não é? E de repente em Bordeaux, 15 dias depois, 3-0, 2 gols do Dugarry, que era uma figura que tinha muitos altos e baixos e que chegou a jogar no Milan, chegou a jogar no Barcelona. O Dugarry era aquele jogador elegante, tecnicamente muito bom, mas de facto havia ali qualquer coisa na cabeça dele que não permitia que ele fosse não sei o que melhor. Era, de facto. E 3-0, elimina o Milan. Imagino que tenha sido uma coisa de cortar o coração lá em Milão. Depois a meia-final é muito interessante porque é Bayern-Barcelona e Slavia de Praga-Bordeaux. Taça UEFA. Bayern-Barcelona, Taça UEFA. Já viste? Era o que falávamos há 2 semanas sobre a riqueza das competições europeias, porque tantos clubes na Liga dos Campeões, quando outros depois... Porque hoje, mesmo que o Bayern tenha uma época má na Alemanha, claro, não vai jogar a Liga Europa de certeza absoluta. É impossível. O Bayern não voltará a ganhar uma Liga Europa, Taça UEFA, porque está condenado, entre aspas, a jogar a Liga dos Campeões. Claro. Esse tipo de clubes criou raízes, não é? Sim. Ali na Liga dos Campeões. É isso. E pronto, passa Bayern. O Bayern tinha eliminado o Nottingham Forest 5-1 em Nottingham. Foi assim avassalador. E aliás, também tinha ao Benfica. É a tal eliminatória do Jürgen Klinsmann, não é? Do Cataclysman. Lembro-me dessa manchete em Portugal. Não sei se foi o Record ou a Bola ou o Jogo, não me lembro. Portanto, é um Bayern muito forte. Tinha o Mehmet Scholl, que para mim era um jogador que mexia, que enchia o campo porque mexia com o jogo de uma forma muito interessante. Eu tinha o Klinsmann, não é? Eu tinha muito mais jogadores. E de facto foi um passador. Foi 2-0 em Munique e 3-1 em Bordeaux. Parc les Cures. Exatamente, Parc les Cures. Portanto, não deu a mínima hipótese. E lá está. Se nós olharmos hoje para a Liga 3, Zona Sul, vemos 4 equipas que estiveram em finais de taça este século. Leiria, perdeu com o Porto em 2003. Vitória Futebol Clube, ganhou ao Benfica e perdeu com o Porto no ano seguinte, não é? São 2 anos seguidos, são 2 finais. Com o José Rachão e no ano com o José Colseiro, talvez. José Colseiro perdeu com o Porto 1-0. Gol do Adriano, talvez, não? Talvez. E com o Benfica foi o gol do Maion. A memória não é tão boa como a tua. Não. É bom sublinhar isso. Não me coloques muita pressão em cima. As duas juntas têm que ser... Não, eu sei que o Benfica começa a final a ganhar 1-0, gol do Simão, de penalti, e depois há uma reviravolta do Vitória e é o Maion que está envolvido nessa reviravolta. Portanto, Leiria, Vitória, Belenenses, que chegou à final em 2008 com o Jorge Jesus, perdeu para o Sporting do Paulo Bento com o gol do Liedson muito perto do fim. Num lance até muito curioso, porque o Amaral, que era o lateral do Belenenses, estava a ser assistido cá fora e a jogada é por esse lado. Miguel Veloso, se não me engano, e depois Liedson. Portanto, é curioso que às vezes o futebol é o detalhe. De pormenores. Ali aconteceu o gol. E a Académica que ganhou ao Sporting em 2011. Com o Adriano Silva na Académica. Gol do Marinho, muito cedo. E o Sporting não soube nunca responder. Era o Sporting, qualificou-se para a final com o Domingos, mas quem jogou a final foi o Sapinto. Jogou, entre aspas. Portanto, estamos a falar de 4 equipas históricas que estão na Liga 3. Por vários motivos, né? Os salários em atraso, com certeza muita incompetência diretiva. Depois às vezes a bola também não entra, bate no posto várias vezes, ou gols anulados, ou mais tarde. E a verdade, está ali um combo de 4 equipas na Liga 3 muito interessante. E aqui na Liga Francesa são 2 equipas que chegaram a finais europeias e que estão agora a competir na 2ª divisão. É de facto fascinante as voltas que o futebol dá. Sobretudo o Saint-Étienne, porque quando eu cresci o Saint-Étienne tinha 10 títulos e o clube mais próximo sequer seria o Marselha. E foi o Lyon, com o Tiago e com o Juninho Pernambucano a chegar. Todos. Ganha, sim. Rui, o caso do Bordeaux acaba por ser mais familiar ao povo português, porque claro. O Gerard Lopes é dono do Bordeaux, também está na Boa Vista, portanto
há problemas financeiros muito graves e essa será a explicação mais óbvia para esta queda. No caso do Saint-Étienne, confesso que não acompanhei muito bem esta descida ao inferno. Nem eu. Não tens conhecimento sobre aquilo que se passou lá? Sei que foram campeões 2 anos da segunda divisão, portanto subiram com o título, mas depois são clubes que nunca se impõem, e estamos a falar de um país muito interessante que é a França, porque nós já assistimos ao Montpellier campeão, e o avançado estrela era o Giroud, que agora foi campeão pelo Milan. Portanto, mais uma vez, as voltas que o futebol dá. Um avançado ser campeão pelo Montpellier e 10 anos depois pelo Milan. Que por acaso 2 equipas que estavam em desgraça, não é? Sim. O Montpellier continua, o Milan vamos ver se arrebita. Mas eu já vi pelo menos Lens, Nantes, Bordeaux, PSG, o Auxerre Lyon, chegou a ser campeão, Auxerre, sim. Giroud. Eu até acho que o Auxerre foi campeão neste ano em que o Bordeaux chegou à final da Taça UEFA 9-5-9-6. Havia 2 avançados no Auxerre que eu gostava muito. Lalande, não. Christophe Coquard e o Pascal Vailleroi. Não sei se estamos a dizer bem os nomes, mas chegaram a estar na seleção francesa com alguma regularidade. Eu acho que o Vailleroi até esteve no Europeu 92. Eu lembro do cromo dele, pelo menos. Eu lembro dos 2 cromos. É? Agora, se foram convocados para a fase final, já tenho dúvidas. O Vailleroi, quase certeza. Sim. O Coquard, talvez. Mas lembro desses nomes, claro que sim. E faziam parte desse Auxerre, e lembro-me, portanto, na fase que estamos a crescer, em que éramos mais viciados naquilo que era a caderneta de cromo, e esses nomes chegavam-nos com alguma frequência à casa. Sim. Mas já viste a lista, o número de campeões nos últimos portanto, em França é tudo muito mais compartimentado, até é muito mais bonito. PSG, não é? Sim, agora pronto, agora não vai dar hipótese durante muitos anos. Para alguém como eu, tem menos piada. Muito menos piada. Se calhar, os adeptos do Paris Saint-Germain têm toda a piada do mundo, pois, não é? Sim. Eu não vejo piada nisso, de facto. Só vejo piada se de facto a equipa conseguir na Europa grandes feitos. Aí dou a mão à palmatória. Se bem que na Europa só pode haver um. Sim. É como os imortais. Sim, exato. E portanto, o PSG já chegou à final, que até foi na Luz, não é? E perdeu contra o Bayern, talvez. Ou do Coman. Em caso de dúvida, o Bayern. Mais uma vez, não é? Mais um francês, agora que estamos aqui a puxar. De facto, o futebol francês para mim tem este fascínio de... campeão europeu francês só foi o Marseille, em 93. O Boli, não é? Ganharam o Milan. Portanto, estamos a falar de um país que, campeão do mundo, atual campeão do mundo, já tinha sido em 98, campeão europeu em 2000, e que depois nos clubes não tem essa representatividade. É curioso, porque curioso, há muitos, tipo a Alemanha, okay? É tetracampeão do mundo, é tricampeão europeia, e depois tem Dortmund campeão europeu, Hamburgo campeão europeu, Bayern, portanto tem um histórico pesado, no bom sentido. A França não, é tudo o contrário, é clubes que às vezes ficam na meia-final, nos quartos de final, conseguem fazer bonito, mas e tem este lado mais fervoroso da seleção. E agora, este fim de semana, encontramos com o Saint-Étienne Bordeaux. 8 de setembro, Ligue 2. A Ligue 2. Ligue 2, Saint-Étienne Bordeaux. Exatamente. Rui, obrigado. Vamos seguir em frente. Bora. Foi ótimo recordar estes 2 gigantes do futebol francês que estão nesta altura mais do que adormecidos. Mas vai ser giro vê-los a jogar frente a frente aos meus olhos, claro, no segundo escalão. Domingo Desportivo. Rui, este domingo desportivo hoje traz-nos aqui, falávamos há pouco de gigantes adormecidos, e este aqui é um bom gigante, não é? Sim, José Águas. Escolhemos este hoje porque o José Águas chegou a Lisboa no dia 8 de setembro de 50, portanto faz hoje 72 anos, não é um número redondo, mas a data merece esta dedicação. José Águas porque, para além de ser um goleador irrepetível, é o único português a levantar 2 taças dos campeões como capitão, e em anos seguidos, e marcando as 2 finais. Portanto, é um jogador especial. Muita gente às vezes pensa que o Eusébio foi bicampeão europeu, não foi, só jogou a segunda final. Às vezes podemos pensar em nomes mais recentes, tipo Cristiano Ronaldo, que já ganhou 5 Ligas dos Campeões, claro, mas nunca como capitão. Aqui o Zé Águas foi nos anos 60, em anos seguidos, a marcar. É muito curioso, portanto marcou ao Barcelona primeiro e depois ao Real Madrid.
Aliás, o Coluna também marcou nas 2 finais, é muito interessante, porque são 2 homens da metrópole, não são de Portugal continental. O Águas era do Lubito, e todo o trajeto dele é um trajeto curioso, porque não é aquele trajeto preparado de ter jogado para chegar lá, não. Ele jogava no Lubito e houve um dia que o Benfica foi lá numa excursão e o Zé Águas marcou um golo, e o treinador, que era o Ted Smith, um inglês, ganhou a Taça Latina nesse ano, ao Bordeaux. Lá está. Ganhou ao Bordeaux. Ficou fascinado com o miúdo, e então o Zé Águas foi na comitiva logo do Benfica. Portanto, nem houve aqueles, não, vens connosco e pronto, e já fazes parte da equipa. E o Zé Águas conseguiu bolas de prata, foi campeão nacional para o Benfica, claro que sim, não é? E só foi desalojado do 11 pelo aparecimento do bom gigante, do José Torres, ali em 62, 63. O Zé Águas já era trintão, e a filosofia de então era: os trintões não valem, não é? A gente tem que apelar para a juventude. O Torres já estava há muitas épocas a ser preparado, e entrou no 11 e conseguiu, claro, marcar muitos gols. Estamos a falar de 2 pontas de lança ali, a rondar o 1,90 m. Sim. O Zé Águas e o... Sim. Para a altura, ou seja, hoje em dia já é um bocadinho normal vermos avançados com esta altura, mas na altura não era assim tão comum quanto isso. Não. Bom, aliás, o jogo de cabeça do Zé Águas era belíssimo. E com os pés também. Era um jogador muito útil, marcava muitos penaltis, portanto era muito eficaz. A marca dos 11 metros é importante também sê-lo, para ganhar confiança, para marcar golos em momentos decisivos. E depois teve uma época na Áustria, portanto, quando, tal como o Coluna, que foi empurrado do Benfica e depois quis à força fazer valer a sua disposição de jogador e foi para o Lyon, França. O Zé Águas foi para a Áustria. E há uns anos entrevistei o António Vitorino de Almeida, o maestro, e ele lembra-se de ver o Zé Águas a jogar na Áustria. Muito bem essa entrevista. Muito engraçado o senhor. Pô, foi uma entrevista irrepetível. E durante um almoço muito engraçado, lá num restaurante perto da casa dele, muito engraçada. Falámos horas. Aquilo nem cabia numa entrevista. Havia muita história para contar. E ele lembra-se de ver o Zé Águas a jogar em Viena, e lembra-se que os jogadores nem passavam a bola. Portanto, havia uma certa animosidade, porque lá está, era um estrangeiro, e portanto, estão a falar de treinos, estão a falar de jogos mesmo, a valer, de campeonato austríaco. O Zé Águas não foi muito feliz na Áustria, mas compensou essa infelicidade com toda a felicidade que teve no Benfica, ser bicampeão europeu e o capitão. E fica aqui a nossa vénia para um jogador. Quer ver qual é que será o português seguinte a levantar 2 taças, 2 ligas de campeões em anos seguidos, e já agora a marcar. Ui, fica aqui a tua homenagem ao grande José Águas. Enviamos também um abraço ao Rui Águas, ao filho também. do José Águas, que foi um grande ponta de lança também. Também, verdade. Seleção Porto-Benfica, Portimonense, já verdade, agora. Sim. Um abraço para a família Águas, e voltamos para a semana para o episódio número 15 do nosso Destino de Saudade. Rui, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado eu.